Olá, o programa em discussão de hoje vai falar sobre a quarta revolução industrial. Uma revolução industrial é caracterizada por mudanças abruptas e radicais motivadas pela incorporação de tecnologias, tendo aí desdobramentos nos âmbitos econômico, social e político. Segundo teóricos, o mundo passa por uma transição de época e estaria no início da quarta revolução industrial ou a chamada indústria 4.0. O desenvolvimento e a incorporação de inovações tecnológicas vão mudar radicalmente o mundo como conhecemos e moldar a indústria nos próximos anos. Aqui no Brasil, passará a vigorar em agosto de 2020 a Lei Geral de Proteção de Dados, que estabelece regras para as empresas quanto à coleta, o tratamento, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais. Um dos pontos da nova legislação é a proibição da coleta e do uso dos dados pessoais sem permissão. Além disso, é possível revogar uma eventual permissão e até mesmo solicitar informações sobre como os dados estão sendo utilizados e para quê. E para falar sobre esse tema, nós vamos conversar com o Jefferson Daddario, que é CEO do Grupo Darius. Seja muito bem-vindo, Jefferson. Vamos começar explicando melhor, eu já falei um pouquinho aqui no começo, o que é a quarta revolução industrial para quem tem casa. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Bom, essa revolução ela passa justamente por uma grande transformação do modo que a gente convive, interage com os dispositivos e com as tecnologias. A quarta revolução permite que cada vez mais o ser humano esteja conectado, interagindo e, além disso, as tecnologias interagindo com outras tecnologias ao nosso redor. Isso já existe hoje, mas a tendência é cada vez mais isso ampliar, a gente ter cada vez mais robotização, inteligência artificial, muito mais migalhas digitais que a gente fala, os dados sendo gerados pelo seu comportamento, pela sua atitude, pela sua interação ou interação de algum dispositivo que está com você, com o ambiente que está ao seu redor. Então, muitas mudanças virão a partir daí e grandes oportunidades, tanto de negócio e também quanto a riscos. A internet 5G deve ajudar bastante, né? Que é a internet das coisas, né? Justamente a velocidade da comunicação, a velocidade do acesso à internet deve facilitar cada vez mais a integração de novos componentes. O que se espera com o 5G é justamente a ampliação ainda maior da capilaridade, do atendimento das redes disponíveis, principalmente disponíveis por meios públicos, na cidade, nas grandes cidades. Isso faz com que cada vez mais novos projetos, novos serviços, novas experiências para o cidadão comum, para um aluno de escola, para uma pessoa que está provendo um serviço da sua casa ou na rua de casa, fique cada vez mais disponível. É uma grande discussão, do ponto de vista tecnológico, é um grande avanço e esse canal amplia cada vez mais. Do ponto de vista de riscos, também tem alguns pontos a serem sempre considerados em qualquer produto. Só para a gente entender, vamos falar das três primeiras revoluções industriais. Processo que começou lá em 1800, 1700, alguma coisa. A gente tem grandes revoluções, né? Desde da máquina a vapor, depois foi a primeira, depois a gente tem a questão a TV tem um grande impacto, né? Se a gente pensar nisso daí, ela traz uma grande mudança cultural e já conecta várias partes do mundo, vários tipos de negócio. Quando a gente fala de internet, que é a mais recente, a gente fala, bom, internet década de 80 já possibilitou isso, já mudou. Não, vai além disso, né? Agora a gente literalmente está dentro cada vez mais da internet, cada vez mais hiperconectado e, obviamente, outros dispositivos, outras tecnologias conectadas. Outro dia uma pessoa me perguntou assim, a minha TV já está conectada com a internet? Já. Eu falei, já está cada vez mais conectada e acho que a pergunta dela era se ela estava já com a TV ao ligar a TV já na internet. Eu falei, olha, se você conectou num cabo, você já está na internet. Se você configurou ela com a sua rede sem fio em casa, você ainda está mais na internet. A questão agora do 5G é que a nossa geladeira vai estar conectada na internet e ela vai estar avisando a gente que acabou o leite ou acabou o suco de laranja, não é isso? O sonho de consumo, né? Avisar estoque mínimo da cerveja, avisar que está acabando aquele iogurte. Na verdade, a gente fala isso já há 10 anos ou um pouquinho mais. Falando assim, ó, num futuro bem próximo, isso há uma década, a sua geladeira vai avisar que o estoque mínimo de um determinado produto que você consome com frequência já chegou no momento lá crítico de 1 ou 2 unidades, já vai fazer o pedido para o hipermercado, enfim, para o comércio que você utiliza, já vai debitar do cartão e já vão te entregar em casa. Isso a gente falava
há 10, 15 anos praticamente. Eu acho que agora está cada vez mais disponível, né? As pessoas, os smartphones, a gente até brinca em algumas palestras assim, o smartphone já está virando passado, a gente já começa a ter outras tecnologias de interação com o ambiente e repor, talvez, a sua geladeira conectada. Se a gente pegar na Ásia mesmo, Japão, China, Coreia, já tem muitas dessas tecnologias por vários motivos. Menor o país, infraestrutura melhor na parte de telecomunicação, de rede elétrica, mais fácil também de integrar todas essas partes. E essas mudanças chegam geralmente primeiro lá, Chega né? muito rápido. Muita tecnologia, né? Uma diferença na ideia, na concepção e na produção de novos produtos e protótipos. Aqui a gente acaba tendo uma produção científica menor e acaba demorando um pouco para fazer isso. Infelizmente. Infelizmente. Agora, Infelizmente. você me falou uma coisa que chamou a atenção, que os smartphones já estão ficando defasados. O que vem por aí, então? Olha, a gente já pode ver aí os relógios cada vez mais interagindo. Os smartwatches, né? Óculos, você começa a ver roupas que já começam a ter nanotecnologia embutida. A gente vai pegar o óculos e o touch vai ser no ar, é isso? Olha, eu não sei nem se esse touch aí, se o dedo vai precisar tocar. O que está se vendo realmente é apenas aquele conceito que nos games a gente já vê muito isso. Acho que o game é uma grande plataforma de prototipação e de discussão dessas novas tecnologias. Tanto é que é uma profissão que está crescendo muito. É um mercado futuro, né? Quem quiser entrar nessa área é um mercado que não vai faltar emprego, né? Olha, eu diria que cada vez mais nós estamos gamificados e essa interatividade, essa experiência, né, que você consegue interagir com o ambiente olhando, apontando, apenas com gestos, é uma escola normal dos games, das consoles, que nós vimos uma explosão tanto dos dois principais líderes, né? E você traz isso daí para o dia a dia. Eu lembro, há 20 anos, eu vendo um professor lá numa sala de aula falando assim que, olha, nós não vamos ter mais aquele software chato com telas travadas, sem muita emoção. Daqui a 20, 30 anos nós vamos jogar um game ao produzir um serviço, um trabalho normal do dia a dia. E a gente olhava meio desconfiado daquilo, falando assim, acho que esse cara aí está exagerando. 1999 era o começo da internet. A internet começou a se popularizar ali anos 90, 94, 95, né? E começa a pegar, né? O pessoal lembra daquele, não é da minha época, claro, mas você tinha aquele modem discado, né? Aquele modem que fazia um barulhão para conectar as pessoas, as BBS, vem tudo nessa fase de 90. Se você já estudava há 20 anos atrás, é do seu tempo, sim. Não, eu já vi no Google. Mas a questão, a sua pergunta é muito boa, porque a gente traz realmente novas gerações. Se você pegar os meninos de 10 anos para frente agora, eles já nasceram jogando bolinha de gude digital. Eles já nasceram com a internet consolidada no mundo e tal. Então, a gente teve que se adaptar, a gente também era novo nessa época, mas a gente teve que se adaptar e tal, mas eles já nasceram dentro desse ambiente, eles não sabem o que não é esse ambiente. Né? Eu lembro que na época dos meus pais, quando o chuveiro queimava, acontecia um problema, era um problema de casa, a mulher reclamava, etc., porque o chuveiro estava queimado. Hoje em dia as pessoas não brigam por chuveiro, elas brigam por internet. Se cair a banda larga dentro de uma casa, as pessoas reclamam, os filhos ficam de mal dos pais, cria uma discussão, porque caiu realmente aquela conexão. E a gente tem essas janelas virtuais nos conectando, cada vez mais gamificadas. Essa gamificação que hoje é uma profissão do futuro, fazer games, na verdade ela cada vez mais está na indústria, cada vez mais ela está vindo dentro dos produtos, dos serviços, dentro do dia a dia dos profissionais. Porque os profissionais não querem mais receber só o elogio do chefe. Ele quer fazer uma rotina de trabalho com eficiência eficaz e ganhar uma estrelinha. Quer ganhar like, que agora o Instagram tirou like, mas quer ganhar um comentário, quer ganhar 5 estrelas, né? Eu diria que aquela avaliação 360 graus, aquela análise de comportamento, habilidade e atitude, já muda completamente. E levo isso adiante. Acho que quando a gente fala de os novos veículos, os novos dispositivos de interação da própria sociedade no dia a dia de uma grande cidade, você vai poder premiar o comportamento adequado, você vai poder premiar o motorista que segue as regras, quase que online, né? Esse negócio de multa, de espera chegar a 60 dias... Não, você não sabe, a multa você tem um aplicativo agora que a multa... Você foi multado há 10 minutos atrás, no farol, já aparece nesse aplicativo. Você está me lembrando muito uma série, né, que está lá no Netflix, que é Black Mirror, que tem até um episódio lá dos likes e tal. A gente vai ficar assim no futuro? Olha, é uma grande... Eu gosto do Black Mirror, que ele é uma grande discussão, uma grande proposta de discussão. Eu acho que atende bastante a isso, acho que
alguns cuidados, algumas questões em relação à segurança, à privacidade, que obviamente... Que a gente já não tem hoje. Hoje não tem privacidade. A gente pega o smartphone, dá permissão para absolutamente tudo, porque a gente não vê. E assim, hoje qualquer empresa, qualquer companhia que quiser te espionar, quiser ouvir o que você está falando, que quiser saber tudo sobre a sua vida, veja o reconhecimento facial que está rolando na China, por exemplo. Né? Lá, assim, todo cidadão que está andando na rua já tem um reconhecimento facial. Isso vai chegar aqui no Brasil? Isso já tem aqui, na verdade. A gente já Mas não como tem, é feito na China? não é público, não é com controle de governo, enfim, nem de forças públicas, mas você já tem as tecnologias disponíveis e você já tem esse recurso. Aí cabe realmente ao executivo, ao legislativo, discutir isso para ver se isso pode ser colocado, obviamente, para prevenção, para a segurança pública ou apenas para ajuda, auxílio ao próprio cidadão numa situação de emergência. Na China, né, a gente vê essa utilização com muita influência ali das forças públicas, governo, etc., com o pretexto de que é para proteção. A questão é, se você gera hoje, interagindo com o ambiente, várias migalhas comportamentais, tem até um filme novo sobre privacidade hackeada. Como que chama? Privacidade hackeada, esse é o nome, o Great Hack, que ele acaba fazendo com que a gente reflita muito sobre o quanto você interage com o ambiente. As pessoas gostam muito de baixar aplicativos, por exemplo, nos smartphones. Se é de graça, o produto é você, provavelmente. Envelheça sua foto, fique mais jovem, veja como você ficaria como mulher ou como homem. Esses aplicativos são perigosos, né? Olha, nem todos. Alguns eles acabam até sendo úteis ou até divertidos, mas as pessoas têm que sempre prestar atenção, dar uma olhada no agreement, né, no acordo que está ali de instalar qualquer tipo de software. Ninguém lê, Jefferson, ninguém lê Qualquer esse tipo de agreement. software. O pessoal até porque está em mania. inglês, a maioria dos brasileiros não fala inglês. Então, assim, muitas vezes está em português, mas assim, esses softwares, a maioria estão... O pessoal às vezes não presta atenção, mesmo em português, às vezes o pessoal não presta atenção. Mas tem que tomar um certo cuidado, né? Às vezes você está instalando de graça e é justamente essa troca. Eu lhe dou de graça, mas em oferta você vai dar permitir que eu acesse dados de comportamento. Essa história que você está falando da China, por exemplo, tem lá um lado... na região do Tibete ali tem um grupo, né, separatista. Isso está sendo usado para identificar essas pessoas que são contra o governo, no caso da China. Né? Isso é só o começo dessa história, que pode ser usada para o bem e pode ser usada para o mal. Né? Sim. O que nós vamos estar sempre discutindo quando a gente fala dessa revolução, que nós já estamos vivendo ela... Desde quando que a gente está vivendo essa revolução? Desde anos 2010, olhar, 2005? Praticamente 2010 para cá, a gente pode considerar que já estava ali hibernado, né? Já tinha as condições tecnológicas, mas eu acho que o boom realmente na internet, TV a cabo em tudo quanto é casa. Hoje é difícil ver uma residência, mesmo uma residência mais humilde, que não tem uma banda larga ou tem algum tipo de recurso. Quando não tem a banda larga, você tem o smartphone, que está ali com 4G, enfim, com o que é disponível, né? Em planos diversos que nós temos hoje, opções para todos os bolsos e gostos. Agora, cada vez mais, quanto mais conectado, mais as pessoas interagem, mais as pessoas estão propiciando essa revolução. Usar para segurança pública, usar para reconhecimento facial de uma pessoa procurada, posso usar isso preventivo, já há aplicações e estudos para detecção prévia de doenças, conforme os sinais aparece ali, vitais, de imagem, etc. Você já tem os smartwatches e outros dispositivos fazendo coleta também de pulso, de temperatura, etc. Então, assim, eu acho que você vai ter sempre um limite que vai ter que ser discutido com muita calma, que é... Limite ético que você está falando. Vou ceder esses dados para prevenir um assalto, uma doença, ou até mesmo uma grande contaminação, alguma coisa do tipo, né? Uma grande propagação de doenças, ou também vou não querer compartilhar isso, mas eu abro mão também desses benefícios. Esse limite ético é uma coisa que já não existe em muitos locais, né? Fizeram um estudo lá do Google, lá que quando você coloca lá navegação anônima, mesmo assim ele está vendo o que você está pesquisando, localização também, quando você não quer ser localizado, mesmo assim ele descobre, né? Você tem vários escândalos, o do Facebook, né? Que eles tiveram que mudar a política e tal. Esse limite ético ele tem que ser melhorado nos próximos anos, porque hoje as companhias já usam e abusam dos nossos dados pessoais e entram na nossa privacidade, né? Isso é uma coisa muito séria que tem que ser discutida. Daí a gente tem essa lei que está aqui no Brasil, né? Você conhece essa lei? Você já ouviu falar dela? Sim, a Lei Geral de Proteção. O que você acha dela? Vamos comentar. Bom, na verdade é importante o Brasil se posicionar como uma das primeiras
nações que começam a se preocupar quanto a isso. A Europa já vinha discutindo mais fortemente, até pela GDPR, que é a primária, ali, a primeira, vamos dizer, norma mãe que fala de privacidade, até justamente pela Europa ter sentido isso um pouco mais depressa. Houve a discussão em cima de empresas que estavam baseadas na Europa e estavam fazendo análise de dados. E o que se vendia era uma análise de dados comportamental para ajudar nas vendas. O que de fato estava se fazendo era acessando dados que você compartilha com grandes redes sociais. De milhões de usuários, dados pessoais, coisas que não deveriam estar sendo compartilhadas e que não deveriam estar sendo espionadas pelas empresas, né? E isso gera uma baita discussão quando a gente pensa ali na eleição americana, depois a gente começa a discutir em cima de Brexit e de outras eleições. Nossa eleição teve do isso. Quanto se influenciou, né? Até a gente conversa muito, às vezes, com grupos assim, de alunos, enfim, eles falam assim, será que eu estou conversando com uma pessoa mesmo ou com um robozinho, né? um chatbot, um robozinho no chat? Fala, é uma grande dúvida. Já tem chatbot, né? Você não consegue mais saber. E o chatbots é uma espécie de automação em cima de chat. Explica para o pessoal que tem em casa o chatbot, por favor. Chatbot é o chat, né? Geralmente quando você está no website, você tem aquela opção de atendimento ali naquele momento, que seria um chat, né? Uma conversa que você vai realizar com um atendente. Normalmente esse atendente de maneira clássica era um atendente, uma pessoa que estava do outro lado e começava a fazer uma mensagem instantânea ali com você. Com a automação, virou os chatbots, ou seja, esse chat robotizado. É um programa de inteligência artificial. Alguns de inteligência, alguns, na verdade, não chegam a ser uma inteligência artificial, mas chegam a ser as perguntas mais usadas. Ele vai fazendo uma coleta das perguntas mais repetidas e vai tendo respostas pré-definidas para aquilo. Com a inteligência artificial, você ainda faz uma análise do comportamento, do tipo de pergunta, tempo de pergunta que cada pessoa interage. Você imagina que uma pessoa atende 1 para 1, talvez 1 para 2. Uma robotização vai atender N milhares de pessoas ao mesmo tempo. 2.000 pessoas ao mesmo tempo. Só que aquele negócio, né? Quando a gente fala de automação, de robotização, de IA, existe uma necessidade de tutoria, de controle de quem está programando aquilo, de controle de quem está definindo aqueles parâmetros. Tem um caso, que eu não vou me lembrar exatamente as datas, mas uma inteligência artificial que foi tutoriada por uma pessoa que apoiava nazismo, apoiava tipo de discriminação, a inteligência artificial aprendeu que aquilo é positivo. E ela começou a entender que aquele comportamento que era muito criticado, muito coibido por toda a população, de modo geral, principalmente direitos humanos, etc., era algo que ela deveria considerar como positivo. Então, o que acabou fazendo com que eles falaram, desmonta essa inteligência artificial, porque ela virou ela foi tutoriada por alguém que defende um ponto muito polêmico. Uma vez fazendo uma entrevista numa feira aqui em São Paulo, eu perguntei para um especialista em inteligência artificial e tal, como que a gente estava nessa questão. Porque o que a gente vê em filmes, né, a gente tem vários filmes, tem Ex Machina, que é um filme que fala bastante, o AI, que é inteligência artificial, né? O AI, porque está Artificial Intelligence e tal. Ele me disse o seguinte, que o que aparece nos filmes, né, o que se mostra na televisão, ainda está longe da gente chegar nesse ponto, porque a inteligência artificial real, do mundo real, ela está ainda no começo, ela está engateando. Isso é verdade? Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, ele deve ser muito mais especializado do que eu, mas assim, a questão é que você precisa de muito mais potência de processamento, você precisa de muito mais quantidade de massa, de dados, de volumes, e a gente ainda não tem essa tecnologia tão disponível. Talvez ela exista nível militar, talvez ela exista em grandes centros de pesquisas de dados, etc., mas ainda não é algo tão disponível. A partir da hora que a nanotecnologia começar a ficar mais popularizada, grandes volumes de processamento forem mais fáceis de ser tratados pela sua geladeira, ou pelo seu veículo, ou por um computadorzinho normal, que nem sempre vai ter a aparência do computador que a gente fala, mas pode ser qualquer outro dispositivo que processe dados, isso não falta muito. Acho que talvez em 10 anos a gente chega numa capacidade que vai ser 3 vezes maior do que a atual, sem dúvida a IA vai dar um salto, e aí eu diria que vem aí quase uma outra revolução, que seria uma revolução muito baseada em IA e nanotecnologia. Tem uma professora aqui, né, da PUC aqui de São Paulo, que é a Lúcia Santaella. Ela tem um livro que eu li durante o mestrado que chama O Pós-Humano, que ela fala que o homem vai maquinar, né? Você falou da nanotecnologia, ela fala a questão da prótese, por exemplo, que no futuro o corredor, a prótese vai ser mais rápida que
que o pé e a perna humana e tal. E ela fala das revoluções e que no futuro o homem talvez prefira maquinar algumas partes do corpo dele, ao invés de ter a parte orgânica, essa mão vai estar conectada com o nervo, e ela vai ter mais funcionalidade, ela vai ter mais utilidade e tal. Será que isso vai acontecer mesmo? Olha, é uma tendência, quando a gente fala a indústria de modo geral, com os novos materiais, grafeno, siliceno, e sim, são novos materiais que foram descobertos, que têm uma capacidade muito maior, você começa a ter uma aplicação muito diferente, cada vez menor, conseguindo diminuir ainda mais os robozinhos, a interação com os outros materiais. Então a tendência, obviamente, é muito ciborgue, sim. A gente até viu há 2 anos atrás aqui na Campus Party, que é um grande evento de tecnologia que acontece em vários locais do mundo e do Brasil. Uma das principais é aqui em São Paulo. Uma das principais é de São Paulo. E na Campus Party nós vimos aqui um professor especializado em justamente robótica, automação, um professor americano que trouxe essa oportunidade para o Brasil e mostrou como a barata ciborgue, uma barata literalmente ciborgue controlada pelo smartphone. E ele fez um laboratório, eles ficaram durante os dias da Campus Party permitindo que estudantes, as pessoas que se candidatassem ali, participassem de laboratórios com com insetos, barata. Eu falo que aquela barata americana, que é uma baratona bonita, né? Diferente da nossa bem nutrida, aquela voadora, aquela que chega no 30º andar, né? É uma barata turbinada. E ali mostrava, né, as comparações e até similaridades do sistema nervoso com o sistema nervoso humano e a aplicação de várias tecnologias. Ou seja, eles faziam as baratas, matava a barata? Não, ele mostrava que era possível você controlar a distância e fazer uma certa automação controlando os movimentos ali. Depois eu passo o link desse vídeo, tem um vídeo na internet sobre isso disponível, é bem interessante e já mostra que é possível. Ou seja, se foi feito há 2 anos, no mínimo há uns 5 já está sendo pesquisado isso nas universidades, pode chegar nos seres humanos sem dúvida nenhuma. A gente está quase terminando esse bloco, vamos começar um assunto agora, para a gente começar agora e iniciar o segundo bloco com ele. A questão da nanotecnologia que você está falando aí, enfim... Aonde que nós vamos chegar com essa questão da nanotecnologia? Qual que é a capacidade, a potencialidade desse mercado dentro dessa história aí da 4ª Revolução Industrial? Olha, o céu é o limite, eu parto do princípio que o ser humano é bom e que vai ver novas aplicações positivas na saúde. Você é muito positivo, eu sou um pouco mais crítico em relação a isso. Eu acho que a gente tem muitas aplicações de saúde, de mobilidade pública, muitas aplicações em cima de tecidos, etc. Indústria têxtil muito forte aí, tem acho que uma grande oportunidade nos veículos, no transporte de modo geral. A nanotecnologia com certeza já vem, né, revolucionando, acho que dentro da indústria isso já é uma realidade em muitos países, vem entrando cada vez mais. A tendência, o céu é o limite. Dá para fazer muita coisa positiva, que contribui com o cidadão, com a sociedade, e também temos aplicações que são bem questionáveis, militares, que já é o outro lado da moeda. Uma das principais aplicações, que imagino eu que deve ter relação com isso, os objetos vão ficar menores, os computadores vão ficar menores, você vai ter um botão que vai ter uma tecnologia fantástica e que ele vai ter ali um mega processador e vai fazer N coisas, mas isso no futuro, isso daqui, talvez, você falou 20 anos atrás fizeram a previsão, talvez em 2039 a gente já comece a ter isso, será? Até um pouco antes. A gente pensa muito no modelo central, com grande servidor, com grande computador, aquele computador de mesa que processa tudo. Mainframe isso? Não, mainframe é um tipo de tecnologia muito usada para bancos, alta performance de processamento. Mas nós temos hoje um computador de mesa normal que você compra numa loja e leva para sua casa. Toda a nossa base de 3 décadas é muito orientada a essa centralização. Nós temos que pensar que uma grande parte dessa revolução industrial que nós temos é justamente a colaboração. E aí você tem cada indivíduo na ponta sendo um pequeno processador com mais nano ou menos nanotecnologia, mas com algum dispositivo de processamento nele, ou na sua casa, ou no seu habitat, ele é um elo de processamento. Então você imagina, aquilo que a gente hoje pensa em centralizado, a gente está indo cada vez mais para uma era descentralizada, colaborativa, e onde você vai processar grandes volumes de informação, de pesquisa, ou resolver problemas muito complexos usando a colaboração de cada indivíduo que estiver conectado à internet, a um grande repositório de dados e de
de análise desses dados. Vamos continuar com essa história do mundo colaborativo. Depois do intervalo, a gente vai para o intervalo e volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Em Discussão, que hoje fala sobre a quarta revolução industrial. Aqui no estúdio, Jefferson Dadário, que é CEO do Grupo Darius. Essa nova fase será impulsionada por um conjunto de tecnologias como robótica, inteligência artificial, realidade aumentada, Big Data, que é a análise de volumes massivos de dados, nanotecnologia, que a gente já falou no programa de hoje, impressão 3D, biologia sintética e a chamada internet das coisas, onde cada vez mais dispositivos, equipamentos e objetos serão conectados uns aos outros por meio da internet. Algumas dessas inovações estão em fase de infância e ainda não mostraram todo o seu potencial, né? Vamos voltar para a questão da colaboração, né? Falei de várias coisas que estão aí dentro dessa quarta revolução industrial, mas a gente tem também um mundo mais colaborativo, né? Ou a gente pensa que está no mundo mais colaborativo, né? Aplicativos de transporte, enfim, uma série de outras, construção de protótipo, cada um está num país e tal. Como é que é esse mundo colaborativo dentro da quarta revolução industrial? Olha, eu diria que isso anda a passos largos. Eu acho que nós temos uma geração que é mais resistente, talvez a nossa e alguém um pouco mais velho que a gente, aí um pouco mais resistente a isso, porque não foi preparado para isso. Nós fomos preparados nas escolas para competir, para ser melhor que o coleguinha, para aprender a tirar uma nota melhor. Acho que a geração que vem agora, né, uma geração aí de talvez dos 30 para trás, né, mais novos, ele já vem com uma outra cabeça. Se você pegar jovens aí de 15 a 18 anos, atualmente eles já têm uma interação muito mais rápida, discutem muito mais rápido os problemas, interagem muito mais. É curioso, né? Porque às vezes você fala, o pai se sente excluído, que ele fala, eu não participo das discussões, mas os colegas participam, né? Os grupos participam. E óbvio que isso, com a tecnologia na mão, com os dispositivos na mão, as pessoas aprendem a resolver problemas de maneira colaborativa. A indústria vem fazendo isso, cada vez mais pesquisando, você vê projetos de novos veículos, onde há uma participação massiva de grupos de interesse, de clientes. Você vê cada vez mais essa inovação, uma inovação disruptiva, aberta, permitindo que as pessoas interajam na construção de novos produtos e serviços. Com gente em várias partes do mundo, né? Softwares. Aí eu falo, essa é uma das vantagens da tecnologia, né? Potencializar tudo, potencializar a velocidade de pesquisa das universidades, a troca entre um doutor no Brasil, um doutor na China, um doutor na Índia sobre um problema, trocar os laudos e os resultados de testes e de prototipação. Então a gente vê a indústria muito avançada nesse ponto, principalmente fora o Brasil, também correndo bastante atrás disso. Acho que as universidades, de modo geral, né, todos os grandes centros de educação buscando cada vez mais isso e precisam disso e precisam do apoio muito forte dos governos. Eu acho que governo que ainda não entendeu que o poder vai estar justamente nisso, quanto mais você colaborar, quanto mais você contribuir, vai ficar ainda olhando para outros pontos antigos, vai ficar defasado, né? A questão hoje é o cidadão contribuindo com essa massa de pesquisa, resolvendo problemas, sejam na área de saúde, transporte, colaboração, de modo geral, e obviamente as tecnologias vão permitir isso. Então, a gente tem hoje uma capacidade muito mais forte de fazer isso e muito mais interessante. As empresas, principalmente as startups, já vêm usando isso, que até o mercado tradicional não entende, né? Fala, como é que podem ser startups e serem tão rápidos? E elas chegam com o pé na porta, né? Que é o caso do Uber, por exemplo. Bastante. Que quer dizer, fez uma revolução no mercado do transporte, né, e tal. Estou dizendo se é positiva ou negativa, mas assim, de uma hora para outra, 2, 3, 5 anos, mudou tudo no sistema de transporte, né? Nós vimos numa escola assim, você tem que ter o patrimônio, você tem que ter o bem, você tem que ter o seu carro, a sua casa. E vem uma outra linha de pensamento, uma outra linha de comportamento que fala assim, não, por que eu preciso ter e mobilizar tanto? Eu preciso fazer o uso daquele serviço, mas não preciso ser dono dele. Inclusive, há estudos que mostram que normalmente você pega ativos, né? Você pega uma casa, um carro dura 5 anos na mão da pessoa.
Quando você tem colaboração, você acaba tendo um giro mais rápido desses ativos. Eles geralmente ficam no máximo 2 anos. Uma casa, um veículo, nesse compartilhamento. Então você movimenta mais a economia, você gira mais e você pega jovens. Hoje eles já não querem mais, muitos jovens hoje de idade de motorista, né, de 18 anos, já não tem aquela perseguição por ter o primeiro carro. Eles querem talvez tirar a carta para poder estar habilitado, mas não tem aquela coisa que nós fomos formados de tem que ter um carro, tem que ter uma casa. Eles falam que as novas gerações não vão precisar aprender a dirigir, que a gente vai ter um carro autônomo, né, que não vai precisar de motorista, não vai ter nada. Isso é uma realidade que vai acontecer, acho que até 2050 a gente já vai ter um carro autônomo. Já tem, né? Alguém aí numa discussão, não lembro, um evento, estava comentando e questionando assim, mas esse software que ajuda as pessoas a ver onde tem menos trânsito, ver onde está o problema ali do trânsito, ele é muito bom porque ele nos ajuda a pegar um caminho mais rápido. Falei, gente, o Waze, né? Esse tipo de software... O Waze é colaborativo, mas nem sempre ele é bom, né? Mas não nasceu, né? O propósito dele não é ajudar a pessoa a ter mais carros na rua e a ganhar tempo. Provavelmente é um tipo de plataforma, uma das plataformas que provavelmente vai dirigir os carros daqui a uma década. Então nós vamos ter esse tipo de software conectados aos veículos que vão ser do formato que você quiser. Podemos pensar no carro tradicional ou numa cadeira que vai andar por aí em algum tipo de trilho, seja digital ou um trilho físico, e você vai ter o controle através desses softwares. Por isso que as pessoas às vezes falam, nossa, como é que uma empresa que fez um software para desviar do trânsito vale bilhões e bilhões de dólares? Porque, na verdade, esse tipo de plataforma provavelmente vão ser as plataformas integradas a sistemas de segurança pública, a controle de veículos autônomos e talvez vai pedir o seu lanche. Essa colaboração. Hoje você pega um jovem de 13, pergunta para ele o que ele vê no Waze, ele vê algo completamente diferente de nós, que temos que pegar o carro todo dia, que temos que usar isso para deslocar mais rápido. São várias aplicações. Esse software, eles têm uma questão ética que a gente... eu estava discutindo isso hoje com um amigo, se isso era uma nova escravidão ou não. No caso, por exemplo, dos aplicativos de transporte. O motorista tem que trabalhar muito tempo para conseguir uma renda para a sua família. O de entrega, por exemplo, né? O motociclista tem que entregar muito mais rápido e tal. Isso não está criando entre aspas, uma escravidão moderna? As pessoas estão se sujeitando a isso por falta de emprego. Isso não tem um lado ético aí da coisa, não? Quer dizer, as empresas não estão forçando as pessoas a trabalharem mais, a trabalharem, em muitos casos, além do limite delas. E a partir disso, os acidentes de trânsito com motos estão aumentando, as pessoas morrem. Tem todo esse lado, não tem? Vai ter que ter quem cria a nova tecnologia, né? Assim como a gente cria muita coisa dentro das universidades, na pesquisa, e você não pensa nunca no que pode gerar de problemas ou de atritos ou de incidentes. Você pensa na aplicação, talvez a aplicação primária que seja transporte, negócios, etc. Mas quem controla isso no final? A questão hoje uma empresa de software que coloca um software, um serviço no mercado, ela está pensando em criar uma oportunidade. Para alguns é uma oportunidade, se o cara não souber o limite, vai acabar sendo, entre aspas, escravizado, o que acontece em todas as revoluções. Hoje, um empresário que trabalha demais, trabalha 18 horas por dia dentro do escritório de contabilidade, também podemos chamá-lo de escravizado. Ou o cara que fica no Uber o dia inteiro, também podemos chamá-lo de escravizado. A questão é que assim, o legislador, o governo pode auxiliar, colocando talvez regras para que isso não vire um exagero. E eu acho que o pior disso é esse estresse, né? Essas doenças do novo milênio, as doenças de cada revolução acabam caindo na conta dos estados e nos hospitais públicos. O que a gente tem que pensar isso a médio prazo, longo prazo. Para o legislador é tentar regrar isso para que ele não pague a conta no final lá com tratamentos terapêuticos e drogas para poder tentar equilibrar isso. Pois é, a tecnologia não deveria estar vindo, essa quarta revolução industrial não deveria estar vindo para o homem trabalhar menos, para a gente ficar mais em casa, ter tempo para a família, ter tempo para o lazer, para outras coisas. E em muitos casos ela não está fazendo o contrário? Olha, eu diria que não, eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu vejo hoje muita gente tendo a opção de trabalhar de casa,
Isso é verdade. Trabalhar com os filhos ali na sala, numa boa. Você tem hoje uma possibilidade disso acontecer. Mas home office não é brincadeira, você tem que focar, você tem que ter um escritório dentro de casa e ficar aquele tempo ali trabalhando, né? Dá para você sair, brincar um pouquinho, mas é uma coisa muito séria. Né? Na verdade, as pessoas têm uma ilusão. Eu montei meu primeiro negócio com 19 anos. E as pessoas falam assim, monte um negócio num quartinho de casa e comece a sua empresa. Isso é uma lógica muito americana, né? Que deveria funcionar no Brasil também, não funciona. Funciona em qualquer lugar. A questão é assim, se você vai se dedicar ao seu negócio, vai se dedicar a empresariar, com certeza você não vai trabalhar só 8 horas por dia. Você vai trabalhar muito mais que isso, talvez trabalhe 24 horas por dia. Se você tem um bom propósito e pretende fazer algo bom, algo que realmente a pessoa tem que saber o seu limite, tem que saber até quando trabalha, até quando não trabalha, os seus horários. Eu conheço profissionais que atuam nos serviços como Uber e outros, que falam, eu tenho um horário de começar, meu horário de parar, não abro mão do meu horário da tarde para buscar meu filho na escola, abro mão de, sei lá, ir almoçar com a minha mulher. Mas na medida que o orçamento aperta, essa pessoa tem que trabalhar mais. E essa pessoa às vezes está iludida. Não, ele incorporou o discurso da empresa, da companhia, da startup, e não, eu posso trabalhar quando eu quero. Não é bem assim. Mas eu queria sair um pouco desse assunto e vir para a quarta revolução industrial no Brasil, né? Como é que essa quarta revolução industrial está chegando hoje na indústria brasileira, principalmente aqui em São Paulo? Como é que isso vai se expandir para outros lugares? Como é que está essa perspectiva hoje no Brasil? Olha, o Brasil, acho que ele vem com todas as dificuldades e as mudanças de humor, de governo, de políticas estatais, mas eu acho que, de modo geral, os políticos vêm ajudando, entre aspas, algumas linhas, as universidades vêm fazendo o seu papel, os empresários vêm se organizando, as indústrias estão usando a tecnologia, muitas vezes softwares, para compensar algumas limitações de equipamentos. Acho que novos equipamentos vêm surgindo. Há discussões em Fiesp, há discussões em grandes centros aí de gestão da indústria, que está tentando, de alguma maneira, ajudar isso, viabilizando aos empresários recursos, novas tecnologias, etc. Eu acho que assim, o Brasil tem todas as condições técnicas, econômicas, grandes profissionais, grandes alunos sendo formados nas universidades. Um grande mercado interno que se basta. Um grande mercado que necessita disso, até para a gente reduzir custos globais do governo. A gente precisa dessa revolução 4.0, não só no cara que vai exportar, mas precisa disso dentro do governo, precisa na operação central do governo para a gente reduzir isso daqui. Isso é uma das grandes aplicações, eu acho que a gente tem um bom caminho. Acho que existem algumas decisões executivas que precisam acontecer, obviamente, mas a gente precisa realmente aproveitar essa onda e o Brasil tem tudo para isso. Pois é, isso que eu ia te perguntar. E a burocracia, o imposto, essa dificuldade toda que o empresário tem para prosperar hoje no país, né? Para o jovem que está ali, que abriu um negócio na sua garagem, e essa dificuldade toda, isso tudo tem que mudar também, tem que ter uma reforma aí para melhorar nós temos que ser mais rápido, né? A gente tem uma distância muito grande entre a ciência, a produção ali dentro da universidade e isso se transformar realmente em serviços, em produtos lá na frente. A gente criou algumas burocracias que em outros países já se resolveram isso há vários anos. Abrir uma empresa tem que ser muito rápido, os impostos têm que ser muito claros, né? A gente tem hoje, você vai abrir uma pequena empresa, você tem que fazer um mestrado, um doutorado para entender a questão tributária. E não deve ser assim. Acho que tributo sim tem que ser pago, tem que ser em dia, faz parte da regra. É normal isso em qualquer lugar do mundo, mas a gente tem uma burocratização excessiva. Eu acho que a sociedade vai buscar meios, né? O que eu acho que o governo tem que ter ciência é a sociedade vai criar meios, ela vai criar meios que nem sempre vão ajudar o governo. A gente tem aí blockchain, a gente tem aí outros tipos de tecnologias que vão totalmente na contramão dessa centralização e controle. Explica para o pessoal em casa o blockchain, por favor. O blockchain, de uma maneira simples, é quase que uma planilha eletrônica que muitas pessoas no mundo interagem e você registra as transações ali. Então, uma transação de uma venda de um terreno entre eu e você, a gente registra num blockchain e uma rede colaborativa mundial acessa essa mesma planilha, baixa ela e dá fé
Eles dão fé de que você é você, de que eu sou eu e que essa transação é válida. Isso contrapõe aquele conceito de cartório, de centralização, aquele conceito de banco que nós temos. Então, o que o governo precisa entender é que a sociedade, com essa nova geração de inovadores, de Revolução 4.0, eles vão criar meios alternativos. O blockchain funciona também, às vezes, para a produção agrícola. Assim, a pessoa está no mercado, ela sabe de onde veio o produto. É uma espécie de um rastreamento, né, também. Na verdade, você pode registrar qualquer coisa. A produção de um texto, você pode registrar a venda de um trading, né, uma ação comercial. Você pode registrar a produção de uma peça, marcar como se fosse uma marca digital, registrar gado que está sendo criado, alimentos, etc. Então, a capacidade de rastreabilidade, a capacidade da gente ter certeza de que aquele objeto, de que aquele alimento realmente seguiu um fluxo, é muito maior com o blockchain, com a capacidade que o blockchain permite. Aí nós temos grandes especialistas aqui no Brasil, empresas investindo bastante nas N aplicações que a gente pode ter com blockchain. Agora, é uma questão onde, se você pensar de uma maneira antagônica, esse novo recurso blockchain e outros recursos tecnológicos que estão na mão dessa nova geração, eles podem criar novas oportunidades para o governo adquirir receita, ao mesmo tempo pode tirar muitas receitas de impostos e taxas, etc., que é esse excesso de burocratização que você vê em estados, na maneira tradicional de gerir o Estado. E esse excesso de burocratização faz com que essas novidades, essas tecnologias da quarta revolução industrial demorem um pouquinho mais para chegar aqui, não é isso? A gente tem que mudar esse mindset, essa cabeça de controle que nós criamos e temos isso Você na fala nossa por parte base governamental. Geral, né? Acho que tanto o empresário que quer fazer uma inovação, quer falar de inovação. Inovação é muito mais do que você redecorar o hall. A gente fala a orgia dos puffs, né? Começa a botar puff e fala que está na inovação. Todo mundo quer ter uma universidade dentro de casa. Então, para ter uma universidade dentro de casa, a gente tem que ter uma cabeça aberta, colaborativa e interagir mais diretamente com a ponta. Para os estados, para os governos é a mesma coisa. Se o governo não entender que agora talvez ele tenha que abrir mão de taxas tradicionais, mas criar serviços na ponta melhor para o cidadão, e aí o cidadão vai doar para ele. Que taxas tradicionais e que serviços na ponta? Taxa tradicional, por exemplo, de você registrar um terreno, taxa tradicional de um banco que cobra uma tarifa, taxa tradicional de um serviço de um registro de um documento, taxa tradicional que você acaba pagando no dia a dia dos N impostos, e muitas vezes a gente reclama do serviço que não é tão bem prestado. Eu prefiro ter uma aplicação onde eu interajo lá, resolvo o meu problema em alguns segundos e alguém vem me perguntar, você quer fazer uma doação para contribuir para isso melhorar? Quero. Que é o que a indústria de software vem fazendo. A indústria de software vem fazendo isso muito bem, principalmente essa nova indústria de software dos últimos 10 anos, que ela não quer mais cobrar. Ela fala, eu vou te prestar o serviço, usa. Você gostou? Doa ou começa a pagar um valor. Nisso daí você criou várias empresas chamadas unicórnios, que são empresas bilionárias de serviços, que é aquele negócio raro que nunca ninguém vê, mas que virou bilionário em pouco tempo. Mas por quê? Porque é uma grande prestação de serviço. Se hoje, por exemplo, um serviço como o Waze cobrasse do cidadão que usa ele $1 por uso mensal, tenho certeza que eles arrecadariam milhões e milhões de dólares, porque você sabe que aquele serviço é bem prestado e você gosta dele e você precisa dele. Falando de um serviço, esse serviço poderia ser prestado por um governo, por uma prefeitura? Sim, poderia. Assim como serviço de internet bom, assim como um serviço que eu consiga ver o horário que o ônibus passa no ponto e consigo marcar uma hora num serviço de poupa-tempo, enfim, ou poupa-tempo totalmente no meu smartphone. Não preciso mais ir até lá para resolver um assunto, né? A gente vê documentos tradicionais, taxas tradicionais, a gente fala, não precisaria mais disso, eu tenho biometria. Para que eu preciso mostrar meu passaporte? Por que eu tenho que mostrar meu documento de identidade? Assinatura digital. Assinaturas digitais. Então, você consegue, por o uso da tecnologia, o uso da matemática embutida nessa tecnologia, provar várias coisas. O blockchain, acho que ele é uma das grandes possibilidades que pode gerar muita receita para os governos, desde que eles abram a mente e sejam mais colaborativos. E os empresários têm uma oportunidade boa de evitar fraude, evitar desvios, prevenir até questões de ataques cibernéticos, enfim, tem N aplicações que a gente pode pensar a partir disso. Nós estamos numa casa política aqui, né? A TV é uma TV da Assembleia Legislativa. Eu queria que você falasse um pouco como que uma casa como essa aqui do estado de São Paulo pode ajudar
na criação de leis, pode ajudar na melhoria e facilitar com que as pessoas, que a tecnologia seja mais difundida na nossa cidade, no nosso estado? Olha, obrigado pela oportunidade. Eu acho que assim, como um cidadão, né, como uma pessoa de São Paulo mesmo, da capital, eu acho que a gente tem aquela frase clássica na nossa bandeira que é non ducor duco. Acho que São Paulo tem esse papel muito forte, muito importante de apoiar e apoiar outras entidades do governo, outros estados também a se desenvolver. Acho que a gente tem uma capacidade muito boa, o brasileiro é muito versátil, é muito flexível, o brasileiro sabe lidar com a diversidade, estuda mais do que as pessoas imaginam e às vezes critica o brasileiro de uma maneira incorreta. Trabalha mais do que a gente imagina. Trabalha também. muito. Quando vai lá para fora, trabalha e muito. Trabalha demais. Eu acho que a gente é uma demonstração disso, não só São Paulo, mas outros estados também, mas aqui a gente com certeza acho que tem isso muito convicto. Eu acho que para os legisladores cada vez mais e para o executivo é aproximar realmente, entender que essa revolução já veio, vai vir e está aí, vai com ou sem você. Já entrou com o pé na porta. Esqueça o controle, acho que é mais colaboração, é mais serviço bem prestado. Se a gente tem aplicativos que contribuem para a sociedade, tem um aplicativo que é uma aplicação pública aqui, que é o SP Mais Segura, que é um aplicativo que você baixa gratuito e tem a ver com a segurança pública, que é útil para o cidadão. E a gente tem que pensar que para cada... A tendência cada vez maior é a gente ter pelo menos 2 dispositivos conectados à internet, pensamos aí num tradicional smartphone, para cada ser humano na Terra. Então você vai ter que interagir com a pessoa diretamente conectada a isso e você tem, às vezes, a casa dele conectada a isso. Então a prestação de serviço não é só para um cidadão que vai pegar um ônibus. É para a casa dele, é para a família dele, a educação está mais acessível na ponta do dedo, evitar os grandes deslocamentos e os aplicativos, as softwares, as tecnologias podem propiciar isso. Acho que a gente tem uma capacidade muito grande de reduzir custos, de aumentar a eficiência e de melhorar a imagem, que eu acho que é o grande valor agregado que os governos conseguem. E o que a gente vê muitas vezes é esse valor depreciado, esse valor acaba sendo denegrido, acaba se perdendo essa grande moeda de contribuição social que a gente perde. A tecnologia pode ajudar nisso. Eu acho que essa casa tem mais do que responsabilidade de permitir, ajudar os empresários diminuindo essa burocracia, facilitando que estudantes tenham ótimas ideias dentro da faculdade, mas que coloquem isso para a sociedade, não como um projeto acadêmico para uma nota, mas a gente sabe de muitos projetos dentro da universidade que poderiam ter virado serviços ao cidadão e nunca saiu da universidade. E falta essa parceria público-privada também, que ainda está muito longe. A gente fala muito dessa parceria público-privada, mas cria uma série de leis que dificultam isso. E cria oportunidade para fraude, cria oportunidade para aquele jeitinho que é o lado negativo da nossa imagem lá fora. A gente está terminando o programa, eu queria que você finalizasse para a gente, falando um pouco de onde que essa revolução, essa 4ª revolução industrial vai nos levar, qual que é a perspectiva aí para as próximas décadas e como que isso vai revolucionar e mudar a sociedade que a gente vive no Brasil e no mundo. Olha, eu não sou guru e não gosto de ser guru. Mas vamos brincar de fazer um exercício de futurologia. Adoro fazer exercício de futurologia. Mas falar de futurismo e falar de futurologia é muito bom. O que eu acredito, usando o otimismo realmente, eu gosto disso, eu acho que nós temos condição realmente de botar... assim como você cria oportunidade para uma pessoa comum que comprou um smartphone pago lá em várias vezes, e essa pessoa pode hoje talvez oferecer um produto, o Marmitex dela, talvez oferecer um serviço, seja um serviço de revisão de um documento, porque as pessoas não veem que tem um cara lá numa comunidade carente que também fala inglês e também tem um smartphone, e muitas vezes ele está estudando por conta textos em inglês ou está ajudando a traduzir alguma coisa para alguém. As pessoas acham que é só aquele cara que está dentro de uma empresa no escritório na Avenida Paulista. Mas essa colaboração propiciada por essa Revolução 4.0, a gente consegue levar para pontas e pontas muito distantes essa possibilidade de fazer serviços e negócios. Hoje você tem empresas de software que têm programadores espalhados no mundo.
não tem mais aquela sala cheia de programadores. E muitas vezes são meninos que não estudaram em Stanford, não estudaram em grandes escolas, mas que se dedicam muito e estudam por conta, às vezes com a ajuda de um professor num colégio técnico estadual. Que estão em países periféricos, estão na Muito África, periféricos. enfim. Aqui no Brasil mesmo, a gente pega muita moçada de escola técnica estadual, colégio técnico, curso técnico, vários nomes que a gente gosta de dar para isso, mas muitos são louváveis. E a gente está dando condição dessa moçadinha criar produtos, serviços, coisas que vão gerar riqueza para eles, gerar prosperidade. E eu acho que a gente tem com essa Revolução 4.0 cada vez mais condições de fazer isso para a sociedade, através da sociedade e, claro, desde que o legislador, desde que o governo, de modo geral, pense de uma maneira mais aberta, disruptiva e colaborativa. Ninguém pensa em governo colaborativo, ninguém pensa em governos colaborando com outros governos e às vezes a gente tem muito essa competição acirrada quando a gente chega numa eleição, fica A, B e C. Acho que se colaborasse, a gente talvez ganhasse todo mundo junto de uma maneira melhor e para a sociedade seria muito mais interessante. Acredito que essa revolução pode propiciar bastante isso e colocar aquele cara que está à margem da sociedade de volta no jogo, de uma maneira ética, correta e com possibilidade não só de receita, mas de você realmente ganhar valor, de agregar valor para a sociedade. E essa revolução vai durar muito tempo? Ela vai durar pelas próximas décadas? Ela vai chegar lá no século 22? Eu diria que cada vez mais a gente está tendo um tempo muito mais rápido dessas evoluções. E até pela evolução dos materiais, essa colaboração que vai fazer saltos, né? A gente via a cada 50 anos, agora não, você tem um salto a cada 10 anos e está virando 5 anos. Então não se assuste, né? Cada vez mais é mais rápido isso. Muitos empresários, muitos profissionais, a gente se sente sempre, meu Deus, estou atrasado. O sentimento é de que a gente está super atrasado e todo mundo tem medo de quebrar amanhã. Mas não entra nessa paranoia, tudo tem o seu time. Agora, a velocidade dessa inovação, a velocidade devido à colaboração, a própria tecnologia é muito mais rápida. É muito mais rápida e eu acho que a cada 10 anos a gente tem um salto muito rápido, muito mais agressivo, muito mais contundente para a sociedade do que gerações passadas. Vai ser tão rápido que daqui a pouco nem vai chamar mais quarta, quinta Revolução Industrial, já não vai ter mais esse nome, né? Vira paisagem, né? Eu gosto muito do Demi Guedes, com um abraço para ele, ele é um dos pais da internet aqui no Brasil, e ele fala assim, que toda essa tecnologia vai virar paisagem, e a tendência é a gente não perceber mais essas grandes revoluções, a gente perceber saltos de produtos, serviços, de interação com o ambiente. Talvez daqui a 10 anos no máximo a gente realmente não precisa mais pegar um carro, dirigir ele. E eu diria que a gente tem essas condições hoje já tecnológicas viáveis. Vai entrar um 5G, vai entrar uma outra forma de tecnologia de transferir dados de uma maneira mais rápida, mas a gente vai ter com certeza esses saltos cada vez mais rápidos. 10 em 10, 5 em 5, eu acho que as pessoas têm que começar a acostumar essa sensação de que a gente não tem mais controle, mas tem que ser colaborativo, é o que vai prevalecer. Tá certo, muito obrigado pela entrevista, pela discussão, pelo bate-papo. E eu gostaria de agradecer a sua presença. O programa em discussão de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever todo o conteúdo no canal da TV Alesp no YouTube. Nós esperamos vocês no próximo programa, discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Até lá. Vale a pena. Eu tô com a situação.